Em 2014, Portugal era visto como um paraíso europeu. Casas em Lisboa custavam apenas 1.000 euros por metro quadrado. Jovens conseguiam alugar apartamentos no centro histórico por menos de 500 euros, e os custos dificilmente ultrapassam os 1.000 na região. Com 1.230 quilômetros de costa, o país se posicionava como um destino acessível. Mas esse era Portugal no passado. Hoje o país luso vive um pesadelo social. Em apenas uma década, os preços dos aluguéis dispararam 250%, tornando impossível para uma geração inteira ter casa própria. Lisboa é mais acessível para turistas que para seus próprios habitantes. Mais da metade dos jovens entre 25 e 34 anos vive com os pais, não por escolha, mas por impossibilidade financeira. As ruas, que antes abrigavam famílias portuguesas há gerações, agora ecoam com imigrantes brasileiros, muçulmanos e de outros países que fazem os preços dos aluguéis disparar. O centro histórico de Lisboa perdeu 1/3 de seus moradores permanentes desde 2010. É como se a alma de uma nação estivesse sendo leiloada ao melhor lance estrangeiro. Para além disso, Portugal trabalha muito, mas produz pouco. A produtividade por trabalhador ainda está bem abaixo da média europeia. Em 2022, o país gerava só cerca de 76% do que a média da União Europeia produz por empregado. Mesmo assim, os portugueses trabalham mais horas, 38 por semana, contra 36 horas na média da UE. Apesar de tanto esforço, a produção por hora é uma das mais baixas da zona euro, com cerca de 30 euros por hora trabalhada. Entre 2010 e 2022, a produtividade cresceu, em média, só 0,6% ao ano, metade da média europeia, que foi de 1,3%. Essa produtividade baixa não é por falta de esforço, mas sim por fatores como pouca automação, falta de investimento em tecnologia e má gestão em muitas empresas. O resultado? Salários que crescem pouco, menos competitividade e dificuldade de atrair negócios de alto valor. Mas se em 2014 Portugal se encontrava em uma situação boa para seus moradores, como simplesmente chegou aqui, e por que essa crise habitacional só tende a piorar? Na década passada, Portugal era uma economia em transição. Após décadas de ditadura e a integração à União Europeia, o país apostou suas fichas no setor de serviços. Os resultados pareciam promissores. Entre 2000 e 2008, o turismo cresceu de forma consistente, trazendo divisas e empregos para um país que lutava para se modernizar. O maior mercado era, de longe, a Europa Ocidental, que enviava milhões de turistas em busca de sol, mar e autenticidade portuguesa. França, Alemanha e Reino Unido se destacavam como origens principais, servindo tanto como mercados consolidados quanto como fonte de investimento imobiliário crescente. Foi dessa maneira que, na década de 2000, Portugal já havia se posicionado como destino turístico de referência, sustentando crescimento anual de visitantes por anos seguidos. Porém, o próprio sucesso plantou as sementes da destruição. Em 2008, a crise financeira global atingiu Portugal como uma avalanche. O país, que nunca desenvolveu uma base industrial robusta, viu sua economia desmoronar. O desemprego disparou, os bancos entraram em colapso e o governo português foi obrigado a pedir resgate à Troika Europeia. Em 2012, numa tentativa desesperada de atrair capital estrangeiro, Portugal lançou o programa Visto Dourado, ou Golden Visa. Investidores estrangeiros poderiam obter residência europeia em troca de investimentos mínimos de 500 mil euros em imóveis. Assim, o dinheiro fluiu rapidamente. 7 bilhões de euros entraram no país em poucos anos. Mas o remédio se transformou em veneno. Investidores, principalmente chineses, brasileiros e americanos, começaram a comprar propriedades em massa, não para morar, mas como investimento seguro em solo europeu. Simultaneamente, Portugal apostou todas as fichas no turismo. O número de visitantes mais que dobrou entre 2010 e 2024, de 7 milhões para 18 milhões de turistas anuais, quase 2 visitantes para cada português. Plataformas como Airbnb transformaram bairros residenciais em hotéis informais. Proprietários descobriram que alugar para turistas por uma semana rendia mais que alugar para portugueses por um mês inteiro. O resultado foi o estouro de uma bolha às avessas. Em vez de preços despencarem,
explodiram. O metro quadrado em Lisboa saltou de 1.000 euros para 2.500 euros em menos de uma década. O mercado imobiliário se descolou completamente da realidade econômica local, criando uma das crises habitacionais mais graves da Europa. Desde então, Portugal nunca mais conseguiu se recuperar. E, na verdade, só piora. Em 2024, o país registrou recordes históricos, mas pelos motivos errados. Dados de 2023 mostram um recorde de portugueses saindo do país e o mesmo recorde de imigrantes chegando em Portugal. Para cada casa comprada por um português, 3 foram vendidas para estrangeiros. A situação é ainda mais alarmante quando olhamos para os jovens. Apenas 15% dos portugueses entre 25 e 35 anos conseguem comprar casa própria, o menor índice da União Europeia. Menos casamentos, menos filhos, mais emigração. É uma equação demográfica simples com consequências catastróficas. Mas por que os portugueses não conseguem mais viver em seu próprio país? A resposta está nos números. Alugar um apartamento de um quarto no Porto custa 1.200 euros mensais. Com salários médios de 1.000 euros, é matematicamente impossível para jovens profissionais viverem sozinhos. Em Lisboa, a situação é ainda pior. 2.000 euros de aluguel para quem ganha 1.200 euros. Ter casa própria exigiria pagar 40 anos de financiamento, assumindo que conseguissem a aprovação bancária. Essa realidade econômica criou uma geração de jovens eternos que simplesmente desistiu da independência. Projeções devastadoras. Os números do futuro são ainda mais chocantes. Portugal perde 50.000 habitantes por ano desde 2015. Em 2050, as projeções indicam que o país terá apenas 8,2 milhões de habitantes. O governo português não está inativo diante da crise. Medidas foram implementadas: suspensão parcial do Golden Visa, limitações ao Airbnb, programas de habitação social. Algumas cidades criaram zonas de contenção onde apartamentos não podem ser convertidos em alojamento turístico, mas os resultados falam por si só. Todas essas medidas falharam em reverter a tendência. Os preços continuam subindo, os jovens continuam emigrando e o país continua se esvaziando de portugueses para se encher de turistas e investidores estrangeiros. Enquanto o governo luta contra a crise habitacional, o mercado encontrou sua própria forma pragmática de lidar com a realidade: transformar Portugal em produto de exportação. A empresa Portugal criou o primeiro exemplo moderno de um país desenvolvido que se autodissolveu economicamente, rico demais para ser considerado pobre, mas inabitável demais para seus próprios cidadãos, próspero demais nas estatísticas, mas deserto demais de futuro. É a armadilha portuguesa, quando o paraíso de hoje se torna o exílio de amanhã. Se você se interessa em entender como a economia funciona e como isso afeta seus investimentos, siga a Monte Asset no YouTube. Somos uma gestora de recursos que pode te ajudar a manter seus investimentos alinhados com as transformações do cenário global, protegendo e multiplicando seu patrimônio. No primeiro link da descrição, você pode conhecer os produtos da Monte. Agradecemos sua presença.